Boa noite, ouvintes. A convidada do programa de hoje é Maria Letícia Mazzucchi Ferreira, professora no programa de pós-graduação em Memória Social e Patrimônio Cultural da Universidade Federal de Pelotas. Letícia Ferreira é autora da segunda parte do livro Escola de Engenharia URGS, Um Século, intitulada Reminiscências, livro publicado em agosto de 1996 pela Tomo Editorial. Professora, o que determinou o seu envolvimento neste projeto? Então, naquele momento em que o projeto de pesquisa foi iniciado, isso era 1995, eu era aluna do mestrado em Antropologia Social da URGS e estava trabalhando, justamente, já tinha um trabalho anterior, com a questão da memória. A minha dissertação de mestrado foi sobre memória. E através de uma colega, que é a Maria Nazaré Hassen, Agra Hassen, que fazia parte da Tomo Editorial, que foi a editora que fez toda a parte artística, toda a diagramação, a montagem do livro, enfim, nós ficamos sabendo, então, que a universidade, a URGS, estaria querendo lançar uma obra em comemoração ao centenário da Faculdade de Engenharia. Bom, pelo meu trabalho, que já era, então, um trabalho envolvendo memória, envolvendo a pesquisa com memória, é que eu entrei no projeto. E foi justamente a parte que eu trabalhei, na qual eu atuei, que foram com as entrevistas com antigos professores, antigos alunos, e fazendo um pouco esse trabalho da rememoração. Então esse foi o contexto no qual eu me encontrava naquele momento, que me levou a trabalhar nesse projeto. Professora, como foi organizado o trabalho? Bem, nós tínhamos uma equipe. Era uma equipe, na verdade, interdisciplinar, mas basicamente nós tínhamos alguém da história, alguém que vinha da antropologia, tínhamos pessoas que estavam voltadas mais para a parte mesmo de organização do material e de pesquisa arquivística. E esse foi um trabalho encomendado, então, pela reitoria da URGS naquele momento, para essa equipe vinculada à Tomo Editorial, para que dela resultasse o produto que foi o livro. Nós tínhamos, como a equipe era formada por pessoas de diferentes áreas e com diferentes habilidades, né, então nós separamos o trabalho em basicamente 3 partes. Uma era o trabalho de pesquisa histórica, que envolvia então a pesquisa arquivística, em toda a documentação da Escola de Engenharia, e quem ficou incumbida dessa parte foi, na época, minha colega, Maria Nazaré Grace. A pesquisa de reminiscências, então, de narrativas orais, que ficou a meu encargo, e a outra que era essa pesquisa de documentos visuais, de fotografias, enfim, de todos os documentos que pudessem compor o material, o produto final, que era o livro. Foi basicamente assim que nós trabalhamos. Eu particularmente trabalhei alguns meses na pesquisa, eu fazia as entrevistas, mas nós íamos sempre 3 ou 4, né, para que pudessem manejar equipamentos e tudo mais, mas eu montava um roteiro em base a algumas entrevistas iniciais, que foram entrevistas piloto, e depois aplicava, dependendo de quem era, na verdade, aquele ator, aquele sujeito que estava na minha frente, se ele era um ex-professor, se ele era um ex-aluno, se a ênfase naquele momento eram as aulas, era o material didático, ou se era a questão da vivência como estudante. Na verdade, o projeto, ele seguiu um modelo, digamos, de um projeto de pesquisa, só que dele resultou um produto. Então, nós tínhamos
um cuidado muito grande em identificar as pessoas, em pedir que elas nos fornecessem maiores detalhes, que elas nos dessem tudo que elas pudessem ter em termos de cadernos, apostilas, fotografias, enfim, todos esses documentos visuais que depois foram inseridos no livro. E como foi o processo das entrevistas, a receptividade das pessoas? Olha, acho que foi um dos trabalhos mais bonitos que eu já fiz. Eu trabalhei muito com histórias de vida. Na verdade, o meu tema de mestrado era a relação entre memória e identidade social na velhice. E na verdade, por uma feliz coincidência, eu acabei trabalhando, pelo menos fazendo uma transposição entre aquilo que era o tema da minha dissertação e o que eu encontrava como material humano, como sujeitos naquele trabalho. Porque eu entrevistei ex-professores que no momento da entrevista, então, já eram pessoas que já estavam aposentadas, que já tinham até um distanciamento desde o período de docência e de pesquisa, mas que tinham na escola de engenharia uma espécie de eixo articulador das suas próprias identidades. Então, a relação que eu encontrei entre esses sujeitos e a escola, fossem eles ex-professores ou ex-alunos, era uma relação de profunda afinidade, na verdade, era uma memória afetiva que se demonstrava sob a forma como eles reproduziam, apenas pelo ato da rememoração, apenas pelo ato evocativo, eles reproduziam espaços, eles reproduziam cenas, brincadeiras, aflições daqueles que têm que se preparar para provas. Isso tudo foi, de uma certa forma, compondo uma espécie de mosaico que nos ajudou a entender o que era, então, viver, né, essa escola e trazê-la como uma espécie de marco identitário. Esse foi um dos elementos que mais a mim pessoalmente, me causou uma profunda e bela reflexão a respeito da questão da memória e identidade, já quando há um distanciamento entre o tempo da vivência, o tempo da experiência e o tempo do relato. Então, eu posso dizer que esse foi um dos aspectos mais interessantes e mais importantes. E os relatos, eles eram muito ricos. É claro que o livro, porque tinha que ser, na verdade, apenas um excerto de tudo isso, ele condensou muita coisa, mas os relatos eram muito ricos, eram muito contextualizados, eram muito pautados por uma vivência afetiva, por lembranças de ex-colegas e pela própria organização da vida das pessoas, né? Porque, de uma certa forma, a vivência da escola, ela cadenciou a vida de muitas pessoas. Então, eu diria que esse livro dos 100 anos da história de engenharia, da URGS, ele foi uma das minhas mais belas pesquisas, apesar de ter sido pouco tempo que eu nele trabalhei. Professora, por que é importante apresentar as memórias daqueles que fizeram parte de uma instituição? Porque eles compõem a instituição. Eu sou professora aqui na Universidade Federal de Pelotas e agora nós temos apenas 2 cursos centenários, que é a Faculdade de Direito e a Faculdade de Agronomia. Mas como universidade nós estamos completando 45 anos e estamos começando, eu participo muito colateralmente disso, mas há um projeto de recuperar as vivências e trajetórias dos ex-professores e ex-alunos da universidade. E o que se percebe? Se percebe que, na verdade, uma instituição de ensino,
ela se constrói e se justifica a partir desses relatos, dessas experiências trazidas pelos egressos. Eu fiz parte de um projeto que envolvia o Museu de Astronomia do Rio de Janeiro e várias instituições internacionais, que é, na verdade, um inventário de instrumentos científicos. E portanto, voltei à URGS, mas não exatamente para a faculdade para a Escola de Engenharia, mas para outros lugares, para saber, por exemplo, os acervos de aparelhos, de instrumentos utilizados nas aulas. Esses objetos, por si, não, os objetos ou o prédio, quer dizer, aquilo que o edificado, tangível, ele só passa a ter sentido quando há uma memória que se constrói neles e a partir deles. Então, são os relatos, são as vozes, essa polifonia, né? E essa polissemia também, porque, na verdade, a instituição passa a ter diferentes sentidos. A cada pessoa que eu entrevistava, a entrevista começava de um jeito ou de outro. Ou a memória era evocada a partir da figura de ser aluno, ou a partir da ideia de ser professor. E é isso o que, na verdade, vai constituir, recuperar e talvez, né, contribuir para que outras gerações conheçam o que foi, conheçam e, inclusive, conheçam como os instrumentos científicos, como os métodos de ensino, eles foram evoluindo ao longo dos tempos, porque há vários equipamentos, por exemplo, nos laboratórios da engenharia, né, que hoje já não são mais utilizados, mas que foram a base, esses instrumentos científicos foram a base de outros que surgiram após. E nós só podemos ter essa dimensão de como isso funcionava, de como essas aulas eram ministradas a partir dessas narrativas. São elas que conferem essa alma, né, digamos, ao que seria o objeto frio, tangível, o prédio, né? O prédio só é o prédio não apenas porque ele tem um estilo arquitetônico fantástico e tudo mais, né, com técnicas arquitetônicas que já não e materiais que já não são mais correntes, mas porque ele abrigou e ele albergou e alberga, né, porque isso vai se renovando. Quer dizer, novas memórias já estão sendo construídas, novas histórias, né, novas trajetórias, enfim, novas perspectivas de futuro estão sendo feitas ali dentro, estão sendo construídas ali dentro. Então, professora, nós queremos agradecer a sua presença. Retomamos a entrevista na próxima terça-feira. Ok, eu que agradeço a oportunidade de ter voltado a ter contato com essa história tão bacana, tão linda, né, que é um século de Escola de Engenharia da URGS. Muito obrigada, então. Boa noite. Boa noite, até logo. Boa noite, professor. Conversamos hoje com Maria Letícia Mazzucchi Ferreira, professora no programa de pós-graduação em Memória Social e Patrimônio Cultural da Universidade Federal de Pelotas e uma das autoras do livro Escola de Engenharia URGS, um século, publicado em agosto de 1996 pela Tomo Editorial. Momento do Patrimônio é uma realização do setor de patrimônio histórico da Superintendência de Infraestrutura da URGS. Produção e apresentação, Guta Teixeira e Diego De Vincenzi. Gravações, Fernando Rabelo. E mesa de áudio, Jefferson Gomes. Boa noite a todos e feliz semana.